Graça e paz, amados. Que bom estarmos aqui para a nossa quarta aula. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o arrependimento. Mas o arrependimento genuíno. Sim, nós já falamos sobre o amor de Deus, já falamos sobre o pecado, já falamos sobre o perdão de Deus para conosco, perdão para com o próximo e receber o perdão. E hoje é sobre o arrependimento. Sim, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. E eu quero iniciar lendo com vocês Salmos número 51. Salmo de Davi, número 51. A leitura será um pouco longa, mas eu acho necessário para que a gente possa entender como é o coração, como são as palavras de alguém que está arrependido. Salmos número 51. Talvez a tradução bíblica que você esteja usando não é a mesma que eu estou utilizando aqui, mas não se preocupe. Não se preocupe porque as traduções são variadas, mas o significado é o mesmo. Diz assim, Salmos 51, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Olha aí, nós podemos perceber aqui, meus amados, o salmo, o coração de um pecador arrependido, mas arrependido verdadeiramente. Olha como ele se arrepende, olha como ele pede perdão a Deus, olha como Deus o perdoou. Davi, o rei Davi, ele cobiçou uma mulher casada, lá do seu palácio, adulterou com ela engravidou. O rei Davi depois providenciou um meio para que o marido fosse morto no campo de batalha, assassinado. E aí Davi casa com essa mulher. Depois essa mulher dá à luz ao filho fruto do adultério, filho de Davi, nascido dela, mas acabou morrendo um pouco depois após o nascimento. Então Davi, o rei Davi, nesse momento de profunda tristeza, de profundo arrependimento, escreve esses salmos. Salmos número 51. E o perdão de Deus, se a gente fosse continuar a leitura dos salmos, a gente vai perceber que foi liberado para ele. E esse perdão divino estava fundamentado no arrependimento de Davi. Um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. E é esse tipo de arrependimento que tem que ser marca profunda de nossas vidas cristãs, até o último momento. Precisamos ser pessoas que genuinamente se arrependem dos pecados cometidos. Ora, e isso nos leva para um primeiro aspecto dessa nossa lição, no qual procurarei responder sobre o que é o arrependimento genuíno. Ora, o que é o arrependimento genuíno? Eu gostaria de destacar que arrependimento genuíno é mudar o nosso modo de pensar. Isso é arrependimento genuíno. É a gente que pensava de um jeito e agora a gente pensa de outro. Antes a gente pensava que tanto faz, está tudo bem, não importa, o importante é seguir a voz do coração, o importante é fazer o que quer. Aí depois a gente entende que fomos amados e criados por Deus para agradá-lo. E a nossa mente muda de disposição. Nós mudamos de mentalidade. Então, o arrependimento, em primeiro lugar, um arrependimento genuíno,
significa mudar o nosso modo de pensar. Isso nos leva para o segundo aspecto. Arrependimento genuíno é também mudar o nosso modo de agir. Não é somente pensar. É pensar, mas também mudar o modo de agir. Não é só a maneira de pensar. É também a maneira de agir, a maneira de viver, a maneira de se comportar. Não adianta apenas o arrependimento de boca para fora. Oh Deus, me perdoe, oh Deus, eu pequei. Não adianta apenas lágrimas de crocodilo, não adianta. É como o amor. Não adianta só falar em nome do amor. Não adianta só dizer, eu te amo fulano, eu te amo Beltrano. Mas se na vida diária não demonstramos frutos de amor, da mesma forma o arrependimento. O arrependimento também tem que ter frutos de ação, de atitudes. Porque quando Deus, Ele no seu imenso amor, nos oferece a graça, Ele também oferece para você e para mim oportunidades para um verdadeiro arrependimento. Então, o que é um arrependimento genuíno? É uma mudança no modo de pensar, é uma mudança no modo de agir. Compreendendo isso, fundamentado nisso, eu gostaria de destacar, em segundo lugar, 3 fatores que descrevem o arrependimento. Ora, o primeiro fator é que o arrependimento é um reconhecimento. Davi reconheceu os seus pecados. Eu pequei contra ti somente, Senhor, eu pequei, disse Davi em Salmo 51. Ele reconheceu o que fez, ele reconheceu o que tinha feito de errado, ele reconheceu que não estava fazendo a vontade de Deus, ele reconheceu, e ele fez aquela oração verdadeira, falando para Deus o que fez de errado. Assim também nós, ao manifestarmos o arrependimento, nós também reconhecemos o que fizemos de errado, o que fizemos de pecado, reconhecemos o que fizemos, aquilo que não era para ter feito. Quem não quer fazer isso, reconhecer, é uma pessoa orgulhosa. E o orgulho é uma barreira que impede você de crescer na fé. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós não podemos deixar o orgulho nos atrapalhar. Arrependimento é um reconhecimento. Ora, em segundo lugar, o arrependimento está ligado ao temor, não ao medo, ao temor. Temor da grandeza de Deus. Temor no que diz respeito ao respeito à glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temor que se apega às misericórdias de Deus. Ao amanhecer, as misericórdias de Deus se renovam. Quando nós nos arrependemos, as nossas trevas, elas se transformam em luz e tudo se faz novo. Então, arrependimento é um reconhecimento. Arrependimento está ligado ao temor. E o arrependimento, em terceiro lugar, também é emocional. Você precisa curar algumas coisas em sua alma. Às vezes, nós sentimos um peso sobre os nossos ombros, um peso na alma que se arrasta por anos a fio, causadas por feridas na alma, por causa de mágoas, traumas por coisas parecidas. Então, confessar para Deus de coração é deixar Deus curar, é deixar Deus renovar, é deixar Deus tirar o peso e voltar a ter a leveza da alma. Leveza fruto do amor de Deus e do perdão de Deus. E nós já vimos isso em aulas passadas. Então, arrependimento é reconhecimento. Arrependimento está ligado ao temor. Arrependimento tem um fator emocional. E em quarto lugar, arrependimento é uma perseverança. A Bíblia diz que o pecado nos persegue. E até o fim de sua vida, o pecado bate na porta do seu coração para entrar. Então você precisa constantemente buscar este arrependimento. Não desista.
Não se acomode com o pecado, pois toda vez que você clamar por misericórdia, a misericórdia alcançará o seu coração. Deus apaga as suas transgressões. Por quê, amados? Cura só pelo arrependimento. Restauração só pelo arrependimento. Salvação só pelo arrependimento. Santificação só pelo arrependimento. Então vivamos vidas arrependidas, não guarde nada, não encubra nada diante do Deus, o Deus maravilhoso, do Deus misericordioso, do Deus todo-poderoso, porque Ele quer te alcançar com a graça todos os dias, a graça do perdão, num coração arrependido. Deus te abençoe em sua vida cristã diária.